São 7 horas e 29 minutos e 43 segundos. Arredonda. Dá uma arredondada aí, 7h30 da manhã, quarta-feira, 11 de setembro de 2019. 11 de setembro sempre tá na memória de muita gente, né? Por 18 anos já. Já são 18 anos, né? Você estava trabalhando, cara? Aconteceu lá? Não, eu tava na faculdade. Tudo nos Estados Unidos, eu tava trabalhando já. Você estava, Coutinho? Tava trabalhando já. Dei Meu meia Deus. volta e fui pra redação. Aquele dia foi muito triste, né? Pro mundo inteiro. A Carla acabou de voltar de Nova York, né? Viu lá o memorial que fizeram nas Torres Gêmeas. Enorme, muito respeitoso. Mas sempre tem, né, Barão? Um ou outro que quer tirar selfie. Ah, sim. Que quer fazer palhaçada no lugar onde as mortes são lembradas. É chocante. É triste. O memorial é chocante. Coutinho esteve lá também. A gente estava também. conversando depois da viagem. E todo dia 11, né? Um dia que a gente também lembra de muita tristeza para todos nós aqui na Band News FM, por causa de tudo que aconteceu recentemente com o nosso querido Ricardo Boechat. Então é uma data que sempre está na nossa memória. Todo dia 11 a gente faz um pensamento positivo pro Carequinha de todas as manhãs, eterno Carequinha. Um beijo pra dona Mercedes, pra querida Verusca, pras meninas, todo mundo. Então é isso aí. Por falar em meninas, você, Carla Bigato, e você, André Coutinho, ainda serão pais, né? Vocês muito em breve. Ou não. Não sei. Ou Eu não. acho que Ou não. eu acho que não vai ser nessa vida, Não, Barão. tudo bem, mas é uma decisão de vocês. Mas todos os pais que estão ligados agora aqui na Band News FM, né? Sabem que principalmente no começo ali, quando as crianças são pequenas, 1 segundo de desatenção é suficiente para ter um problema, um acidente, uma coisa maluca. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, o Rafael, que agora tá com 10 anos, o Rafa, né, cabeludo e tudo mais, figuraça. Um dia eu tava com a minha esposa, Michele, trocando ele. Normalmente você tem aquela mesa que bate na tua cintura, né, onde você tem ali o trocador. Pra mim bate mais ou menos no pescoço. Seu tamanho bate no pescoço. Mas é um lugar que você fica ali confortável pra trocar fralda, né? Limpar e tudo mais. E aí o que aconteceu? Tava eu conversando com a Michele, ali trocando o Rafa, com a barriga encostada no móvel. 1 segundo que eu olhei pra Michele olhou pra mim, o que aconteceu? O Rafa vira e brum, cai no chão. Aquele berreiro, aquele desespero, né? Nada de mais grave aconteceu. Mas aquela história, todo pai que tá ouvindo a Band News FM sabe exatamente o que eu tô falando, né? É 1 segundo de desatenção e pronto. Já era, aconteceu um acidente, algumas coisas mais graves, mas normalmente criança tenta uma molinha ali e tal, as coisas acabam apenas sendo susto, choro da hora, depois passa e a vida leva, né? Agora, essa relação de vigilância constante, quase neurótica, né, que muitos pais precisam ter, tem que ter, na qual você não pode piscar 1 segundo sequer, olhar para o lado, conversar com o amigo, nada. É exatamente a mesma relação que os brasileiros devem ter com os deputados e senadores do Congresso Nacional. É exatamente assim, você não pode piscar, você não pode olhar pro lado, que nem você faz com teu filho, com a Trocar tua não filha. precisa, né, Barão? Olha, trocar de vez em quando, sai uma cacaca. É o que cara. mais precisa. Vou te falar, viu? Então, depois de um primeiro semestre que a gente acompanhou, né, os deputados, a Câmara, aprovando, mesmo ali com a liberação de emendas parlamentares, né, a tão esperada reforma da Previdência, que tinha sido tentada por vários governos, bateu na trave, 1 voto no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Até a semana que vem deve ter aprovação também no Senado. Foram elogios dados, olha só, aos deputados, aos senadores, pela agilidade na qual eles trabalharam para aprovar a reforma da Previdência. Logo na sequência você começa a falar, não, esquece. Volta tudo, aquela vigilância, aquela neurose, aquela tensão que a sociedade precisa ter com os parlamentares. O Estadão trouxe ontem a notícia, a gente falou mais cedo aqui, que um grupo de deputados quer impedir que juízes da primeira instância prendam governadores, prefeitos, ministros, deputados, senadores, outros agentes públicos, deixando todos ilesos ali de investigações com quebra de sigilo fiscal, telefônico, isso sempre que eles cometerem atos fora do mandato. Então não foram eleitos, mas cometeram ato ilícito. Sei lá, roubaram, corromperam, aí foram eleitos para o cargo, pronto. A partir daquele instante, eles só podem ser julgados pelos tribunais superiores, STJ, Supremo, enfim. É uma maluquice, né? E é mais maluco ainda você imaginar que o juiz de primeira instância consegue ser muito mais rápido numa decisão do que o Supremo, o STJ e por aí vai. Então eles querem voltar, ou pelo menos retornar, já teve decisão do Supremo sobre isso, né? Indicando que só pode ser julgado por instâncias superiores
essa faixa aí de servidores públicos, prefeito, senador, deputado, presidente e tal, se cometerem um ato ilícito durante o seu mandato. Aí eles são julgados pelos tribunais superiores. Caso contrário, se foi antes, foi depois, aí é o juiz de primeira instância, o tal do cidadão comum, né? Me parece lógico, mas não. Eles querem fazer justamente isso, voltar ou ter lá essa maracutaia para que sejam só julgados tribunais superiores, que, como sabemos, demoram até chegar a uma conclusão. Essa proposta está sendo discutida ainda na Câmara, com o aval, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E aí o que acontece? Antes disso, né, antes de ser discutida essa história, tivemos também a aprovação daquela lei que ficou conhecida, né, que o Bolsonaro acabou mexendo, né, numa lei que também chamou atenção. A gente falava sobre isso também. O presidente Bolsonaro acabou vetando parcialmente 36 dispositivos em 19 artigos desta lei que trata das condutas criminosas de agentes de todos os poderes, né? Que foi alvo do abuso de autoridade. Obrigado, Carla. Lei de abuso de autoridade. Então, o presidente Bolsonaro foi lá, acabou mudando 36 dispositivos, 19 artigos da lei de abuso de autoridade, que também é algo que chamou atenção, não cheirou muito bem. Tinha pontos ali que tinham lógica, mas outros absolutamente não tinham lógica nenhuma. Então, são duas ações tomadas pelo Congresso, uma delas ainda em discussão na Câmara, que faz com que todos aqueles elogios que foram feitos, principalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aos deputados, conseguiram aprovar a reforma da Previdência, parabéns. Aí você fala, eu elogiei demais, né? Falei antes do que deveria. São duas circunstâncias que estão ali, digamos, mal cheirosas, defendendo a corrupção, privilegiando uma ajudinha, uma passada na mão, na punição que deveria ser aplicada. A gente chegou a falar lá atrás, quando houve a aprovação da reforma da Previdência, dessa ajudinha dada pelo governo federal com a liberação de emendas parlamentares. A liberação de emendas parlamentares é um instrumento constitucional. O Estado, o governo federal, pode liberar emendas para deputados, senadores realizarem obras, por exemplo, nos seus colégios eleitorais, no seu estado, na sua cidade, né? Só que, como nós sabemos, esse instrumento sempre é utilizado há muitos anos pelos presidentes, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Para saber se dinheiro de fato foi bem gasto, se a grana foi parar numa obra e depois sabe como é que é? A obra ficou ali largada, inacabada, o dinheiro foi desviado, enfim, fica sempre essa dúvida no ar. Então, para aprovar a reforma da Previdência, a gente lembra desse dia, o plenário estava vazio, não tinha ninguém na Câmara dos Deputados. De uma hora para outra chegou a informação, Bolsonaro liberou a grana. Pronto, todo mundo correu, lotou, votou, aprovou a reforma da Previdência. Se falava à época de algo em torno de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Agora, nesse instante, por um outro motivo, o governo federal também está prometendo um libera geral para ajudar na aprovação, não de uma reforma tributária que vai começar a ser discutida assim que o governo mandar a reforma tributária para lá. Já tem uma reforma tributária em andamento sendo discutida no Congresso Nacional, uma reforma do próprio parlamento, né? Mas agora, esse libera geral pode vir para os senadores. Por qual motivo? Pela escolha do deputado Eduardo Bolsonaro como futuro embaixador do Brasil em Washington. Ontem, a Andréa Sadi, na Globo News, confirmou uma notícia que a gente já tinha dado aqui, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outros senadores poderiam escolher nomes de conselheiros do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Escolhendo esses membros do CAD em troca dos votos para a indicação do Dudu, do Eduardo Bolsonaro, para Washington. Agora eu pergunto aqui para o ouvinte da Band News FM, qual é o interesse dos senadores da República em escolher ou aceitar integrantes que farão parte desse conselho do CAD, né, que tem uma função ali de orientar, fiscalizar, prevenir, apurar abusos do poder econômico? Por que os senadores trocariam os votos deles por essa tal dessa influência no Conselho? Qual é o interesse dos senadores no CAD? Deixa essa pergunta no ar aí. No começo da semana, na segunda-feira, saiu uma nota no painel da Folha de São Paulo
que eu preferi não dar no ar, preferi que a nossa reportagem fosse atrás, em Brasília, para identificar, porque eu fiquei tão abismado, mas tão abismado, que eu falei, não pode ser. Isso não pode ser verdade. Porque se for verdade, é um escândalo de proporções bíblicas. A Folha deu informação na segunda-feira, no painel, de que para aprovar a indicação de Eduardo Bolsonaro, o governo estaria disposto a pagar, por meio de emendas aos senadores, aos votos dos senadores, 4 bilhões e meio de reais. Falei, não pode ser. Não pode ser. Como pode ser? É um número tão absurdo, tão desproporcional em relação aos cortes, privações aos quais os brasileiros estão sendo submetidos, né? Que é um negócio vergonhoso. É quase o mesmo valor pago para aprovar a reforma da Previdência, que de fato vai trazer mudanças ao país. Outra comparação, esses 4 bilhões e meio que a Folha disse que vai ser a verba paga para os senadores que votarem a favor do Eduardo Bolsonaro. Vamos fazer outra comparação. O CNPq, que é esse órgão que teve seu orçamento cortado do Ministério da Educação, das bolsas, né, para quem estuda em faculdade, fazer projeto e tudo mais, ele tem 1 bilhão de reais no valor total do orçamento para trabalhar nesse ano de 2019. Imagina 4 bilhões e meio de reais para emendas dos senadores. É um negócio inacreditável. E um senador, um deputado, você votou, eu votei, né? Um parlamentar está ali para ele votar de acordo com as suas convicções. Olha, eu acho o Eduardo Bolsonaro seria um bom nome para a Embaixada do Brasil em Washington. Beleza, vai lá e vota nele. Olha, não, eu acho o Eduardo Bolsonaro não tem a menor condição para ocupar a Embaixada do Brasil em Washington. Também vai lá e vota contra. Ou seja, eles foram colocados no cargo, eles foram eleitos para decidirem o que acreditam ser melhor para o país. Só que não. Eles votam de acordo com o quanto vão receber de emendas parlamentares ou em troca de cargos para exercer influência. E para quê? Né? Para de novo dificultar o acesso e ter atos ilícitos. Ninguém aguenta mais esse tipo de maracutaia. E mais, legislar, criar leis para impedir que agentes públicos sejam investigados, já não é uma confissão de culpa adiantada? Para que seria preciso se preocupar com isso se de fato esses cavalheiros estivessem lá para simplesmente fazer o seu trabalho? Essas atitudes, esse desmando explícito, né, está sendo realizado de novo. Estão ali para usar a máquina pública a seu favor, até não poder mais, mamar nas tetas do Estado até elas secarem e ainda saírem ilesos, protegidos por leis indecentes criadas por eles próprios. Então, para aqueles que comemoraram, aplaudiram, acreditando no milagre de que finalmente o Congresso estava trabalhando para melhorar o futuro do país, por favor, não esqueçam que, assim como os pais de filhos recém-nascidos, não se pode ter 1 segundo de desatenção, porque a consequência pode ser trágica. E vamos em frente.